Olá pessoal, meu nome é Marcelino Gonçalves Macedo, dando continuidade na nossa disciplina de redes de computadores, iremos conhecer as redes locais e as redes de longa distância. Nessa nossa quarta e última aula, vamos estudar os detalhes envolvidos nas redes locais, tanto cabeadas como sem fio, e ainda nas redes de longa distância, que utilizam as tecnologias de ADSL e cabo, entre outras. Nesse caso, a gente vai começar revisando um pouco sobre as redes locais e os meios de transmissão utilizados nelas. Como exemplo mais comum, o cabo de par trançado. Porém, com o passar do tempo, diminuição dos custos, as fibras óticas vêm ganhando espaço nas redes locais. Vamos falar também sobre cabeamento estruturado, o endereçamento IP e as redes locais sem fio. Vamos falar primeiro dos meios de transmissão. Os meios de transmissão são utilizados nas redes locais, são o cabo coaxial, mais antigamente, o cabo par trançado, mais utilizado hoje em dia, e a fibra ótica, mais voltado para data centers. O mais utilizado nas redes é o par trançado, devido à sua flexibilidade, velocidade de transmissão alta, na casa de 100 megabits e até 10 gigabits, dependendo da categoria do cabo. Então a gente tem um exemplo aqui da imagem mostrando cada um desses cabos, o par trançado, a fibra ótica e o coaxial. Vamos falar agora as redes locais cabeadas em ambientes empresariais devem seguir algumas recomendações com relação à maneira de instalar o cabeamento. Essa área do conhecimento é conhecida como cabeamento estruturado. E elas são divididas em áreas do cabeamento. Então a gente tem a área de trabalho, tem a questão do cabeamento horizontal, armário de telecomunicações, backbone, gateway ou entrada do edifício e a sala de equipamentos. Vamos falar primeiro da área de trabalho. A área de trabalho é o local onde ficam os equipamentos, terminais e de uso diário dos usuários. Ou seja, onde você vai encontrar os computadores, impressoras, telefones e esse tipo de informação. É a área de trabalho mesmo, onde a pessoa fica, os equipamentos terminais que a gente estudou lá nas aulas anteriores, ficam nessa área de trabalho. Já o cabeamento horizontal, é justamente, como a gente pode ver na figura que mostra a ideia de um prédio, o horizontal é justamente esse que liga as tomadas da área de trabalho até os racks de telecomunicações. Então a gente pode ver que o cabeamento é o que interliga as áreas de trabalho aos racks de telecomunicações, também chamado de armário de telecomunicações. Então o que inclui isso daí? As tomadas de rede, os cabos, eletrocalhas, essa parte que conecta da tomada até onde ficam os switches, por exemplo. Já continuando o cabeamento horizontal aqui, os cabos mais utilizados são os par trançados, nas seguintes categorias, respeitando o limite de alcance. Então o alcance de um cabo par trançado, o enlace tem que ser em média de 100 metros. Então, dependendo da categoria, se tiver a categoria 5E, por exemplo, ele tem na faixa de 100 megabits. Ou, dependendo do switch, se tiver outros equipamentos, você pode trabalhar no máximo 1 gigabit. Já a categoria 6 trabalha no padrão Half Duplex, ele já trabalha com 1 gigabit. E a 6E trabalha 10 gigabit em Full Duplex. Agora a gente tem os armários de telecomunicações, como a gente tem nessa imagem aí, onde fica... Nesses armários são concentrados e organizados os cabos do cabeamento horizontal, de um andar de um prédio, por exemplo. É aí que você encontra os switches e os patch panels, que são essas estruturas aqui para organizar os cabos. Tem numerados por letras e posições, que aí você identifica a tomada da área de trabalho e depois onde vai chegar esse cabeamento. E depois você usa um outro cabo, que chama de patch cord, para ligar essa tomada do patch panel ao switch. Para não ter que ligar o cabo diretamente no switch, porque aí você perde questão de flexibilidade. Se você tiver que movimentar, você pode acabar estragando o switch ou o cabeamento. Por isso que a gente usa essas estruturas como patch panel, para essa organização. Já o cabeamento vertical, ou também conhecido como backbone, que o termo quer dizer espinha dorsal, ele interliga os armários de telecomunicações dos andares por meio de cabos verticais, ligando switches de cada armário de telecomunicações entre si. Então, é justamente cada área de trabalho, o cabeamento horizontal chega e conecta assim, a um armário, onde tem um switch, que é o cabeamento horizontal. E depois o vertical que vai ligando os armários de cada horizontal, para poder conectar a rede como um todo. Nesse caso, a gente conta mais os cabos de par trançado de altas velocidades ou até mesmo as fibras óticas, que aí você consegue ligar um switch a outro com alta velocidade.
a maioria da rede vai passar por esses cabos. Boa parte dos fluxos de todos os negócios vai chegar nesses cabos. Então a gente precisa de alta velocidade nesse tipo de cabeamento. A próxima área é a entrada do edifício, ou o gateway. É a região do edifício por onde chegam os cabos do provedor de internet. E como a gente viu, o gateway é o termo utilizado para o roteador que conecta a rede interna à internet. Então, normalmente, é onde chega os cabos e o modem do provedor de internet que instalou no prédio. Então, essa é chamada de entrada de edifício. Já a sala de equipamentos é a sala onde ficam os servidores e o switch core, ou seja, o switch mais potente que vai segurar o tráfego da rede inteira. E outros equipamentos importantes para a empresa. Então, diversos servidores e vários equipamentos são localizados aí. Essa sala normalmente é refrigerada com acesso controlado, justamente pelo nível de segurança, né, que exigem esses equipamentos aí, que é eles que mantêm a rede funcionando. Então, são aqueles data centers que a gente vê na televisão, que tem acesso com biometria, com crachá e outras formas lá, que não é todo mundo que pode entrar nessas salas. Fechando essa parte de cabeamento estruturado, a gente vai falar, voltando um pouquinho, do endereço IP para as redes locais. Então, como a questão do endereçamento IP, com o tempo eles perceberam que não daria para você colocar IP, distinguir o endereço IP que você usa só local, só na sua empresa para diferenciar uma impressora, alguma coisa assim, dos endereços que você usa na internet. Então, existe uma parte de endereço que a gente chama de endereço privado, que é só para definir umas faixas de endereço internamente, que não são utilizadas na internet. Então, existem algumas faixas de endereço para isso, que não pode ser utilizada na internet, mas tem que ser uso recomendado apenas para as redes locais internas. Dependendo da quantidade de computadores, a gente tem essas redes aqui. Você tem a faixa de endereço 10.0.0, que é a rede padrão A, que você pode ter milhões de computadores, que vai desde o 10.001 até 10.255, 255, 254, que dá bilhões de computadores. Ou você pode ter a rede variada da classe B, que é o 7216, ou um 7231, que você usa para identificar uma quantidade considerável de computadores, casa de 60 mil. Ou nas redes locais comuns, redes pequenas de até 200 computadores, por exemplo, a gente utiliza o padrão 292.168.0, que a gente vê padrão de roteador doméstico quando a gente compra, acaba vindo nessa faixa aí por atender boa parte dos segmentos. Para colocar um roteadorzinho daquele, vai aguentar no máximo essas conexões. Então, você usa essa rede 192.168.0. E é padrão. Você começa a digitar esse endereço, ele já atribui uma máscara 255.255.255 no Windows mesmo, que seria a classe C. Essa questão de classes, a gente tem um material de apoio para poder explicar isso aí de maneira mais detalhada. Da mesma forma que a gente viu lá, endereço na prática, você vai ter essa questão dessas informações de endereço IP, máscara de rede, gateway e informação de DNS. Numa rede profissional, você não precisa configurar máquina por máquina dessa forma. Existe o que a gente chama de servidor DHCP, que a gente vai ver depois mais na outra disciplina de protocolo de serviço de rede. Mas, em resumo, todas essas configurações de endereço IP você consegue definir num servidor e automaticamente toda máquina que conectar na rede já distribui o endereço IP automaticamente e essas informações, que é o servidor DHCP. E vamos falar agora um pouco das redes locais sem fio. A gente falou um pouco mais da cabeada, agora a gente vai falar sem fio. Com a tecnologia tem evoluído muito nos últimos anos, as tecnologias sem fio têm sido adotadas em ambientes empresariais e domésticos, devido à sua facilidade de instalação e velocidade de transmissão alta semelhante às obtidas nas redes cabeadas. Então, graças também ao uso de smartphones, tablets, TV, notebook, tudo hoje em dia acaba utilizando o padrão Wi-Fi, que é reconhecido por essa sigla aí, IEE 802.11. A gente tem um exemplo aqui numa imagem de um roteador sem fio. As redes locais sem fio. Então, existem uns padrões aqui das redes sem fio. Elas trabalham com ondas de radiofrequência para conexão entre os nós. O dispositivo, portanto, deve ter interfaces de rede compatíveis, ou seja, que funcionam na mesma frequência. Então, a questão lá do espectro de frequência lá dessas redes. A rede A, por exemplo, foi uma das primeiras, aí ela é meio que incompatível com as outras, porque ela trabalha na frequência de 5.8 GHz.
Só que a maioria, ela tinha uma velocidade até boa, na casa de 54 megabits por segundo, o máximo que ela conseguia. Só que a maioria dos equipamentos depois foi bem explorada a rede 2.4 GHz, nessa frequência. Então, você depois tiver a rede B, que trabalhava bem menos, né? Ela conseguia na faixa de 11 megabits por segundo. Só que aí depois eles deram uma melhorada. Aí teve a G, que já alcançou os 54 megabits que a A fazia, só que trabalhando na frequência de 2.4. Aí veio a N, que dependendo da forma ela pode trabalhar tanto na 2.4 como na 5.8. Quando ela trabalha na 2.4, ela é compatível com as outras. Então ela pode ser compatível tanto com a B, G e a N. E vai ter, hoje em dia, os novos equipamentos, já vai vir com esse padrão AD aqui, que já trabalha na frequência de 60 GHz. E ele já tem quase, a velocidade dele é na casa de gigabits já, cerca de 7 gigabits. Então, de forma resumida aqui, a gente reviu um pouco dos meios de transmissão, cabo para trançado, fibra ótica, e as áreas de cabeamento estruturado, cabeamento horizontal, área de trabalho, backbone. A parte sem fio, o que a gente tem que chamar a atenção é para essa questão da compatibilidade de um padrão com o outro. Então, dependendo de qual padrão está utilizado, você tem que ver qual a frequência que ele usa. E, portanto, se vai ser compatível ou não. Os celulares hoje em dia são padrão N, por exemplo. Então, provavelmente, se tiver um roteador em casa mais novo, você já vai comprar no padrão N. Mas se for um pouco mais antigo, B e o G, vai funcionar também, se tiver configurado para usar a frequência de 2.4. Se for usar um padrão da A, por exemplo, apenas funciona no padrão 5.8. E você pode colocar o N também de forma que ele não trabalhe na 2.4. E na 5.8 vai diminuir a questão de interferência. E alguns outros padrões novos. Tem o 802.AC, ele já trabalha na casa de gigabit também, até 1 gigabit, por exemplo. Já a partir de endereçamento, a gente tem essa visão que tem o endereçamento privado, que é o que os órgãos regulamentam para estimular o uso, para endereçar redes locais fora da internet, utilizar essas faixas de endereço, começando com 10.0.0 ou 172 quando a rede for um pouco maior, e as redes locais simples, 192.168.0 é a faixa que a gente mais utiliza. E seguindo essa máscara de subrede, que representa justamente o primeiro bloco, 255.0.0 é o primeiro bloco, vai ser mantido, seria 10.0 alguma coisa. 172.16 seria 172.16 e o resto é tudo para endereçar o computador. E 192.168.0 seria para identificar a rede e o resto computador. Agora, nessa segunda etapa da aula, a gente vai falar já das redes de longa distância. A gente explicou um pouco dos modelos lá, agora a gente vai falar dos meios de transmissão e as tecnologias que são utilizadas nessas redes de longa distância. Basicamente, a gente vai falar sobre a DSL, que utiliza a rede telefônica, a rede ACAP, que utiliza a rede cabeada, os links dedicados e chaveamento de pacotes. Na imagem aqui a gente tem um exemplo dos roteadores que a gente encontra tanto na rede ADSL como lá na cabo, e os roteadores utilizados nessas redes maiores, que usam ou circuito dedicado ou chaveamento de pacotes. Então, de forma geral, a rede ADSL, em inglês, Asynchronous Digital Line Subscribe, que seria traduzido por linha digital do assinante assíncrono. O que é a linha do assinante? É justamente a rede telefônica que chega na casa da pessoa. Ele utiliza o cabo da rede de telefone, seria a linha do assinante, e divide o canal de transmissão em 3 canais diferentes. Um para voz, para continuar a usar a telefonia normal, outra para receber dados, que é a linha de download, e outra linha para enviar os dados, a linha de upload. O termo assíncrono vem do fato dos canais não terem o mesmo comprimento. Então você tem uma relação do up ser menor, o down grande, e a questão de dados ser padrão, porque você já tinha o uso da telefonia já antes de usar a questão de internet. Então, de forma esquema aqui, o que temos no nosso caderno didático, você tem a central telefônica, você tem a conexão à internet, existe esse equipamento aqui para poder transmitir, converter os dados, né? Um multiplexador analógico de linha digital do assinante, que vai converter esses dados de analógico para digital para poder transmitir pela internet ou separar o que é dado de voz com os dados da internet. Você tem a central telefônica. Na casa do assinante,
existe um filtro. Aí esse filtro normalmente vai dividir o sinal para o que vai para o modem ADSL, que seria a parte digital, realmente para os dados da internet, e outra parte vai ser para o telefone, você continuar utilizando a rede normal de telefonia. Então é para isso que serve esse filtro aí. Como é que seria um esquema aqui de como é que seria montado isso? Chega a linha de telefone na tomada e você tem esse splitter, que seria esse filtro que a gente comentou. E lá vem identificado, uma parte escrito line e outra escrito phone. Então você vai ligar do fone no telefone e a parte line no modem. Usando aquele cabo de fio de telefone mesmo. E interliga no fone e o modem você liga no computador usando um cabo Ethernet, por exemplo. Um cabo de rede normal que a gente usa nas redes. Dando um outro zoom aqui, mais com as imagens mais verdadeiras, a questão do... Você tem o identificador lá ADSL, utilizando o cabo de telefone, e a porta para onde você vai ligar atrás do modem o cabo do computador. E como é que é esse filtro aqui? Você tem escrito modem e a questão do telefone. Isso aqui, a outra ponta, você liga direto na tomada. E sai conectando os computadores entre si. Conectando isso para poder, pela mesma rede, o mesmo meio de transmissão, ele vai mandar tanto dados de internet como voz. Mas aí na ponta ele usa esse filtro para poder mandar para o equipamento correto. Que aí não vai funcionar, se você botar os dados no telefone, vai ficar chiando e você não vai conseguir fazer uma ligação. E da mesma forma, você não vai conseguir conectar na internet se o fio que tiver lá é ligar diretamente no telefone, sem passar pelo modem. Já a internet a cabo usa o mesmo princípio, só que em vez de utilizar a rede de telefonia, ele vai utilizar a infraestrutura que já tem de TV a cabo, usando um cabo coaxial lá que já existe, chega na casa do cliente. Nesse caso, um equipamento chamado de splitter também é utilizado para repetir o sinal do cabo entre um modem e um aparelho de TV. Então chega o mesmo cabo, só que aí você põe mais um repetidor, porque o modem vai ter esse nível de inteligência de separar o que é digital do que é sinal de televisão. E a televisão você liga direto. Simplesmente você tem um atenuador de sinal lá para dar uma diferença, assim que chega na casa do assinante. E aqui a gente tem a função do modem aqui. A porta do cabo aqui, você pode ser conectado via USB, via cabo Ethernet, e a parte que você enrosca lá, qual parecido de antena de televisão, que é o cabo coaxial. Da mesma forma, você tem o computador lá ligado ao modem e a televisão ligada. Aí chega esse divisor de sinais e ele manda o cabinho para o equipamento correto. Já na parte do provedor de internet, ele vai ter esse outro CTMS aqui e outro esse que ele chamou de misturador, que ele vai pegar todas essas informações diferentes, dividir lá por espectro de frequência e mandar para o mesmo cabo. Então vai utilizar no mesmo cabo lá coaxial, vai vir dado tanto de TV como de rádio frequência, tudo misturado, junto com os dados de pacote da internet. Aí lá na ponta você tem um modem que vai interpretar isso aí. Da mesma forma, a gente tem esse splitter aqui, que normalmente quando você tem que fazer um ponto adicional na sua casa, você usa esse cabinho, você põe uma ponta no cabo ali, você tem mais de uma saída. Aí você vai distribuindo essa saída para cada conector. E a gente tem aqui, aí você tem a visão do modem e a versão lá do cabo de TV e vai ligando no respectivo lugar. Já essas redes que a gente vai falar agora de circuito dedicado, a gente pôs uma foto aí, um roteador daqueles robustos de empresa lá, esse provedor fornece uma infraestrutura dedicada para conectar os pontos. Por exemplo, uma matriz ou uma filial, de forma não compartilhada com nenhum outro cliente. Porém, o preço é muito mais caro com relação às outras formas de conexão com a internet, justamente por ser dedicado. Seria aqueles links assim, de banco, por exemplo, contratou 10 MB, é 10 MB full time, o tempo todo, 99,9%, quase 100% de garantia que ele, sempre que você for conectar, não vai ter aquela oscilação, sempre vai ser os 10 MB que você contratou. Paga uma fortuna por isso, mas é para você ter essa garantia. Não é em casa que hoje em dia a gente tem vários problemas de oscilação, por estatística lá, você tem 10 MB, mas a um determinado período do ano, você vai lá dar uma pesquisada e está lá 2 MB, 5, 7, sei lá. Nesse caso, com circuito dedicado, não acontece.
Mas o equipamento é totalmente definido pela provedora, então ele tem que garantir isso aí e usa uns equipamentos específicos para isso. Então, alguns exemplos aqui, ele pode usar esses cabos seriais aqui, que é, por exemplo, provedores como a Telemar, quando entrega um link dedicado, uns equipamentos desse tipo aqui, esse tipo de placa aqui e tal. Os cabos e placas aqui. Já a rede de chaveamento de pacote, ele procura simular a existência de um circuito virtual que interliga dois pontos. Do ponto de vista do provedor, é possível baratear os custos para os clientes. Então, ele utiliza conexões físicas parecidas com a tecnologia de circuito dedicado. Só que ele usa outros protocolos, como MPLS, Frame Relay e outros. É como se fosse o seguinte, a questão do dedicado é como se fosse um cabo físico mesmo, conectando um local a outro. Já no chaveamento de pacotes, ele tenta simular isso. Como? Ele tem um conceito de canal virtual e de caminho virtual. O caminho seria justamente o circuito mesmo, físico. Um caminho lá que ele tem definido. Mas ele tem vários canais. Então, você pode, pelo mesmo caminho, infraestrutura física, pode passar canais diferentes. Pode ser clientes diferentes, de acordo com o protocolo que você estiver utilizando para identificar cada coisa. Então, ele consegue flexibilizar, melhorar o uso dele, dar uma qualidade maior, ao mesmo tempo que não diminui o custo com a questão de ter que garantir um cabo específico só para um cliente. Você consegue utilizar aquele cabo para múltiplos clientes sem ter problema de um acessar o dado do outro, porque é bem definido o fluxo de cada um. Então, a gente utiliza aqui, seria uma matriz ou filial, por exemplo, a rede operadora, e sai passando por vários roteadores aqui até chegar onde deveria chegar. Passando aqui, seria o chaveamento de pacote. Então, vai passando por vários roteadores, cada um vai lá, pega o pacote, ele quer mandar para tal lugar, encaminha para qual interesse ele vai ser enviado. Então, de forma resumida aqui, como é que seria a questão dessas que a gente estudou aqui agora? Então, pequenas e médias empresas acabam tendo acesso a essas redes, a DSL e ao cabo, que são redes de longa distância mais baratas, pois reutilizam os meios de transmissão e compartilhar a rede com outros serviços, como voz, que é no caso da DSL, ou entretenimento, que é a questão de TV a cabo. Já empresas maiores podem utilizar circuitos dedicados ou de chaveamento de pacotes, porque eles conectam os dispositivos por meio de links de altíssima qualidade, cerca de quase 100% de disponibilidade, por isso são mais caros. Então, está um acesso a todo mundo. E, finalizando lá, a gente tem a questão do acesso remoto. Hoje em dia, com a demanda por teletrabalho, que a gente vê aí, se é regulamentar ou não, como é que funciona, você teria que, desde a sua casa, acessar o ambiente de trabalho, tudo que você precisaria no ambiente de trabalho, na rede sua, só que a longa distância. Antigamente, tinha que usar isso por linha de escada. A empresa lá tinha uma linha de escada e você tinha que conectar a internet via linha de escada para poder acessar alguns serviços dentro da rede. Isso gerava velocidade lenta, né? Porque a gente sabe como é que era a internet de escada aí. A baixa qualidade caía direto e a questão de insegurança, que se alguém conseguisse ter acesso a um número desse telefone ou simplesmente a questão de você não ter qualidade de serviço e cair muito, gera uma questão de segurança. Já que aí, com o tempo evoluir, internet de banda larga e outras tecnologias, surgiu o conceito de VPN, que é Virtual Private Network, ou seja, rede virtual privada. Ele utiliza uma conexão da internet, que você já tem hoje em dia, com altas velocidades de conexão, com altos critérios de criptografia e de integridade, então se o pacote cai, ele consegue manter a segurança. Aí ele cria um túnel, que a gente chama criptografado, então tudo que passa ali, se alguém vê e não consegue entender, apenas quem está dentro do túnel, que já negociou a senha e tudo, sabe porque que chega de um lado e do outro. Então, com isso, dá maior segurança e a sensação bem parecida que você está na rede local. Do mesmo jeito que você estiver sentado no seu computador, a área de trabalho que você tem acesso, tudo que você faz hoje sentado no ambiente de trabalho, você poderia ter acesso via VPN, acessando de casa, por exemplo. Então, a gente tem um exemplo aqui, mais ou menos, de como mistura. Então, você tem normalmente a ideia de um firewall aqui, onde você configura essa VPN e os clientes tentam conectar nesse firewall, faz a autenticação, entra com a senha,
Se estiver correta, ele habilita o acesso à rede normal e você tem acesso às outras máquinas. Então, resumo de tudo. As redes de longa distância, a gente vai falar do padrão ADSL, que utiliza a rede de telefonia para fornecer acesso à banda larga. A rede de internet a cabo utiliza a rede de TV a cabo para acesso à internet. Circuito dedicado utiliza conexões diretas fornecidas pela operadora. E chaveamento de pacotes cria uma conexão virtual para interligar essas redes. O acesso remoto, a gente pode ter a alternativa acesso discado, que você disca para um número, conecta na internet discada e utiliza a rede telefônica para trafegar os dados e fazer o acesso aos equipamentos que você precisa. Já a VPN utiliza a internet para criar um túnel que te conecta à rede de trabalho. Os dados são criptografados, assegurando os dados durante a transmissão. Pessoal, encerramos assim a nossa disciplina de rede de computadores no módulo 2 do curso técnico informática para a internet. Espero que suas expectativas tenham sido atendidas e continue estudando sobre os conceitos até agora abordados, pois eles serão importantes nas demais disciplinas do curso, como, por exemplo, protocolo de serviço de rede e segurança da informação. Então, eu desejo a vocês boa sorte. Então, até uma próxima, se Deus quiser, e obrigado a todos.